Eu não vou colocar meu telefone no mudo. Porque às vezes a gente, pelo celular, é mais difícil de a gente conseguir colocar no mudo, né? Aqui no na plataforma do StreamYard, tá dizendo que a gente já tá em live há alguns segundos, ó. Eu tô vendo. E no YouTube? Mas no canal... No YouTube eu tô vendo aqui, tá carregando. Agora já foi. Acho que a gente já tá online. Vamos esperar mais um pouquinho pro pessoal entrar. Isso. Ele fica com um pouco de delay, né, no YouTube em relação à plataforma. Sim. Sim. Oi, pessoal. Já estão por aí? Que bom. Na guarda do pessoal. Uhum. Eba! Já temos quantas pessoas? Já tem 11 pessoas assistindo aqui pelo YouTube. A Aline falou para a gente esperar mais uns minutinhos para começar. Todo mundo está conseguindo acompanhar os comentários aí na plataforma? Estou conseguindo acompanhar aqui. Tudo certo. A professora Rubia já está vendo. A professora Rosane também. Pessoal, nos digam se nosso áudio tá bom para todo mundo. Se todos os áudios estão bons, se tem algum ruído. O que vocês acham? Como é que tá a situação dos nossos áudios? Vamos ver o que o pessoal vai responder. Já temos 12 pessoas nos assistindo. Uhum. A professora disse que tá perfeito o áudio. Tá com bastante delay só, então. Ótimo. Mas... Beleza. Aline, a gente pode ir começando. Espera só ok. Acho que a gente vai começando, porque já tem 16 pessoas agora assistindo a gente. Bom, vou começar fazendo essa abertura aqui da nossa live de hoje. A gente está online aqui, então, no canal do Poscom FSM no YouTube, né, ao vivo para os nossos colegas de programa, para professores, para alunos também da graduação e para amigos e familiares que também estão assistindo a gente, né, nos acompanhando. Eu gostaria de começar dando boa tarde, boas-vindas a todos e a todas, e boa noite para o pessoal de Moçambique, que também nos acompanha, ou que vai ver a live depois, né, que vai ficar aqui no canal, salva. Eu gostaria também de agradecer ao Calixto, que é de Moçambique e é nosso colega de Poscom, e está nos ajudando aqui na transmissão dessa live, na organização, assim como ele já ajudou a transmitir outras lives aqui do canal. Eu também gostaria de agradecer a professora Sandra Rubia e a doutoranda Aline Paz por nos convidarem, né, para estar aqui com vocês hoje e por organizarem esse projeto lindo que é o Poscom Juntos em Casa, que ele consegue nos aproximar nas quintas-feiras à tarde, né, em meio a esse momento que a gente está vivendo de pandemia, em que a gente precisa ficar distante fisicamente. Então, essas trocas que a gente tem pelo menos um dia da semana se fazem muito importantes. E antes de começar também, eu gostaria de parabenizar, felicitar o Rubens, porque é aniversário dele hoje. Obrigado, hein? Então, que bom que tu pode estar aqui com a gente hoje, participando dessa live, né? E também hoje é um dia muito especial, porque é dia da independência de Moçambique, né? Então, faz 45 anos hoje da independência de Moçambique. Temos até a bandeirinha na live. Bom, agora começando as apresentações, né? Meu nome é Camila Rodrigues Pereira, sou doutoranda aqui do programa, né, de pós-graduação em comunicação do FSM. Eu estou no segundo ano do doutorado e sou orientanda da professora Sandra Rubia.
Eu estou aqui hoje com o meu colega, Ulisses Varela, e com o Rubens Guilherme Santos, que é estudante do curso de jornalismo da FSM, para a gente falar um pouquinho sobre a influência do intercâmbio acadêmico nas nossas pesquisas, na nossa vida, nas trocas de experiências e de aprendizado. Nós três, então, fomos para Moçambique, né, para a Universidade Pedagógica de Maputo, com bolsas da CAPES, através do programa Abdias Nascimento e do projeto Educomunicação Intercultural, que foi coordenado pela professora Rosane Rosa, do ano de 2016 até 2019. Então, outros estudantes também realizaram o intercâmbio acadêmico através desse projeto, como a Vera, que está nos mandando mensagem. A Vera fez uma live muito bacana aqui no canal também, vocês podem assistir depois. Outros alunos também foram a Raquel, a Amanda, a Kátia, a Priscila. A Pri foi junto com a gente, né, para Moçambique. Ela foi junto com o Rubens em junho, né, agora fez um ano que vocês estavam indo para lá. E os dois me receberam quando eu cheguei lá, porque eu cheguei depois, né, fui em agosto. E agora os meninos vão se apresentar um pouco também, antes da gente começar a falar sobre as nossas atividades e pesquisas por lá. Bem, é isso aí, pessoal. Eu também estou aqui, como a Camila bem colocou nessa nossa abertura, para agradecer esse convite do POSCOM. Eu sou Ulisses Varela, eu sou doutorando também do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da UFSM, ingressei em 2018, e a gente vai compartilhar um pouco dessa experiência que foi muito interessante da participação no projeto em Moçambique, né, trocar essa experiência, e já já a gente vai conversar sobre isso, não é isso, Rubens? Exatamente. Primeiramente, boa tarde aos nossos colegas aqui do Brasil e boa noite também ao pessoal de Moçambique que está nos acompanhando. Eu sou Rubens Guilherme Santos, sou estudante de jornalismo, né, na graduação na Universidade Federal de Santa Maria. Ingressei no ano de 2016 através do SISU e agora, hoje, completo 22 anos. Eu sou paulista, da cidade de Mogi das Cruzes, nasci em Mogi das Cruzes, mas vivi toda a minha vida em Suzano, e comecei, então, a estudar na UFSM, e tive algumas oportunidades de intercâmbio. A de Moçambique foi a segunda, mas eu vou deixar para falar sobre isso daqui a pouco, depois que a gente escutar os relatos dos nossos colegas também. Beleza. Bom, então a dinâmica da live de hoje vai funcionar... Vou explicar agora como vai funcionar, né? A gente não vai ter aquelas entradas ao vivo, o link compartilhado no chat para as entradas ao vivo. O Ulisses vai começar contando agora um pouco da experiência dele. Depois a gente vai passar para o Rubens. Por fim, eu vou contar um pouco da minha experiência. E depois disso a gente vai responder alguns comentários que vocês vão fazendo no chat. Então vocês já podem, acompanhando nossa fala e fazendo perguntas. Deu um probleminha no áudio da Camila, né? Então a gente vai começar. Tá bom, Camila, agora? a gente já voltou, já posso pegar daqui, aí eu começo. Pode sim. Uhum. Pode ser? Pode então, ser. Se der outro problema, depois eu entro pelo computador. Beleza, a estratégia vai ser essa, eu vou falar um pouquinho, depois o Rubens, depois a Camila, né? E no final a gente vai conversar, vai trocar ideia, vai tirar as dúvidas, né, para engrandecer esse nosso debate. Gente, como eu falei no início, eu sou de Manaus, né, e eu estava morando em São Paulo em 2017, 2018, e uma grande amiga minha, que foi minha ex-aluna na graduação, a Jonária França, que foi aluna aqui do POSCOM de Santa Maria, essa minha amiga conversou muito comigo e acabou me convencendo a participar do processo seletivo do POSCOM em 2018, né? E eu aceitei o convite, a sugestão dela, fiz o processo seletivo, deu tudo certo. E eu lembro que no início, a minha ideia era fazer um projeto, alguma coisa relacionada a uma pesquisa relacionada à reconfiguração das notícias em audiovisual sobre ciência, mas uma pesquisa voltada para essa divulgação via internet, né, via smartphone. Esse foi meu projeto de entrada no POSCOM. Né? Já no primeiro semestre, para minha surpresa, assim, estudando no terceiro mês do semestre, eu fui surpreendido com um convite do professor Cássio, da professora Ada e da professora Rosane,
para fazer parte desse doutorado sanduíche. Eu confesso que era uma coisa que não estava nos meus planos, né, entrar no doutorado e participar de um programa fora do país. Mas eu gostei da ideia, né? Veio numa época bem interessante para mim, e essa ideia de participar foi amadurecendo na minha cabeça, porque como que eu poderia fazer isso e como isso iria me ajudar na minha pesquisa, né? E a ideia foi que eu passasse um ano em Moçambique, né, para trocar experiências, levar um pouco do meu conhecimento, principalmente aquilo que eu vinha trazendo no mestrado, que foi minha pesquisa em jornalismo científico, e que eu levasse um pouco isso lá para Moçambique, né? Após uns trâmites aí de uns 5 meses, né, de documentação e vai e vem dos trâmites legais, eu consegui uma aprovação de 10 meses para ficar em Maputo e fui para lá em setembro de 2018, perdão. E comecei lá o nosso intercâmbio, né? O meu desafio era cumprir os objetivos propostos, né, pela professora Rosane, que era essa troca de experiência, e principalmente, porque eu acordei com a minha orientadora, era justamente o desafio de adequar minha pesquisa de doutorado a alguma coisa relacionada àquela realidade de Moçambique, de Maputo, onde eu ia vivenciar ali uma experiência. E eu fui com esse desafio. Entre os objetivos do que eu tinha que fazer lá, eu tinha que participar de uma organização de uma conferência internacional, tanto na organização e apresentar trabalho nessa conferência, a gente fez isso lá na época, na Universidade Pedagógica. Tinha que participar de um congresso internacional, que eu me inscrevi também, que é o Lusocom, é um congresso que reúne países de língua portuguesa, né, para discutir pesquisas na área de comunicação, foi muito interessante. Além disso, eu teria que ministrar seminários e oficinas, tanto no curso de graduação quanto no curso de pós-graduação, né, da Universidade Pedagógica de Maputo. E o principal era justamente conhecer a realidade de Maputo, conhecer a realidade da comunicação, né, daquele país, e ver como eu conseguiria encontrar um gancho para puxar minha pesquisa também para Maputo, né? Essa abertura que me foi proporcionada de vincular ou não a minha pesquisa à realidade de Maputo foi uma coisa que me deixou bem tranquilo. E eu fui no intuito realmente de sondar, de verificar, de perceber como eu poderia contribuir para uma pesquisa científica em nível de doutorado, contribuindo com aquele país também. E o legal foi que durante as oficinas que eu tive com os alunos da graduação e dos cursos de mestrado, as disciplinas eram relacionadas à divulgação científica, ao jornalismo científico, e o que me chamou a atenção foi justamente o pouco conhecimento que algumas turmas tinham, os alunos tinham, sobre essa temática do que é o jornalismo científico, o que é a divulgação científica. E o quanto eles se demonstraram interessados a partir do contato que nós tivemos, né? Então, muitos alunos, a partir de agora eu vou criar blog, a partir de agora eu vou divulgar sobre isso, né? Então, isso eu achei muito legal e foi um primeiro estalo, assim, para que eu começasse a pensar no que eu poderia contribuir para eles e como isso poderia engrandecer a minha pesquisa. Né? Então, a partir desse contato que eu tive com eles, eu passei a focar mais, né, assim, na minha observação sobre ciência, né? Como o país, Moçambique, como a capital Maputo, trabalhava a divulgação científica nos jornais impressos e nos telejornais. Então, o telejornal eu tinha acesso todo dia, eu ligava lá a televisão e via todos os telejornais que passavam ali no meio-dia, à noite, e o jornal impresso eu tinha acesso mais a um jornal, que era o jornal, agora eu não lembro o nome do jornal, mas eu sempre tinha acesso a esse jornal e via as notícias que eram divulgadas, né? Além de assistir os jornais, eu passei também a visitar alguns veículos de comunicação, tanto na área de TV quanto na área de rádio, para saber como eles funcionavam, e fazer entrevista com algumas pessoas, né, que trabalhavam no meio, para sondar um pouco o que eles percebiam sobre essa questão, como eles trabalhavam e como eles percebiam a divulgação do conhecimento científico, da ciência, nesses veículos, né? Quando estava em torno, mais ou menos, de 2 meses para eu voltar para o Brasil, já quase do meio para o final do intercâmbio, eu já sabia mais ou menos o que eu queria pesquisar, e elaborei 2 propostas de pesquisas, né? Essas propostas eu encaminhei para a minha orientadora aqui no Brasil, a professora Ada, para ela verificar se as ideias que eu estava tendo tinham algum peso realmente, se estava de acordo com aquilo que eu tinha pensado.
Uma das propostas iria analisar a questão da identidade e representação, né, nas narrativas das notícias sobre ciência, isso para smartphones, isso pegando um pouco da ideia do meu projeto inicial. E a segunda ideia era trabalhar a mediatização da ciência envolvendo os efeitos da política de comunicação na cobertura de ciência. Né? Então, eu mandei essas duas propostas, só que essa segunda proposta eu tinha direcionado como objeto de alguma coisa relacionada ao tema do HIV, da divulgação, né, das pesquisas sobre o HIV. Então, a gente sabe que lá na África e em vários países, incluindo Moçambique, essa questão do HIV é um pouco preocupante e que a divulgação é importante. Então, eu idealizei esse projeto. Mas aí a ADA gostou das ideias e aprovou uma delas. E ficou de quando eu voltasse para o Brasil, a gente ia conversar exatamente para fechar esse projeto e como a gente realmente iria trabalhar esse tema de pesquisa. Isso, de uma certa forma, me tranquilizou. Né? Então, a partir daí, nesses 2 meses, eu só passei a focar um pouco mais e tentar direcionar no que ou como eu iria, de fato, introduzir essa pesquisa no âmbito de Maputo. É importante destacar que, nesse período em que eu estava em Maputo, né, acho que todo mundo acompanhou, aconteceu lá um fenômeno natural muito, muito grave, que foi o ciclone Idai, que devastou ali a região central do país. Né? Então, assim, e eu percebi durante esse evento, né, como os veículos de comunicação cobriram, né, aquele evento catastrófico ali no país. Eu lembro que foram milhares de desabrigados, centenas de mortos, entendeu? Foi um rastro muito grande de destruição e me chamava a atenção como a mídia abordava algumas questões. Mas uma coisa que me chamou muito a atenção mesmo nessa época foi uma reportagem que eu vi uma vez, porque depois que o ciclone passou, né, foram 2, 3 dias, né, de ciclone, ele deixou um rastro e várias doenças começaram a aparecer, ebola, sabe, tétano, muitas doenças. E aí eu lembro uma vez que eu estava assistindo uma reportagem na televisão e uma garotinha era uma reportagem sobre vacinação. E uma garotinha estava tomando uma dose da vacina e o repórter entrevistou essa garotinha e pediu para ela falar alguma coisa. A menina, ela falou assim, meio nada com nada, mas ela deixou claro que ela não sabia nem o que era aquela gotinha que ela estava tomando, nem para que servia e nem que doença ela estava se prevenindo ou tratando ali naquele momento. Então, eu percebi que faltava ali um pouquinho de atenção em passar essa informação na cobertura, né? Não só para aquela garotinha, mas para quem estivesse assistindo, da importância da ciência naquele processo ali de na prática, tentar evitar-se uma doença. Né? Aí foi que no segundo semestre de 2019, já de volta para o Brasil, eu tive a oportunidade de concluir esse novo projeto, né, juntamente nas disciplinas de metodologia e epistemologia, com a professora Ada e o professor Cássio, e a gente reformulou esse projeto e definiu esse projeto. Hoje o projeto já está finalizado, né, está entrando já na fase de qualificação, previsto agora para agosto, né, e o meu projeto atual está intitulado em Mediatização de Ciência, a complexidade da abordagem de CIT na cobertura telejornalística do Brasil e Moçambique. A ideia desse projeto, na verdade, é fazer um estudo comparativo, né, entre Brasil e Moçambique, envolvendo essa complexidade que existe na ciência, né, na divulgação da ciência na mídia televisiva, na televisão dos 2 países. Eu vou analisar em Moçambique a cobertura do ciclone Idai, né, que eu já comentei com vocês, que foi veiculada pelo Jornal da Noite, na TV Soico, e aconteceu em março de 2019, e no Brasil eu vou abordar um pouco a questão do desmatamento e as queimadas na Amazônia, divulgada pelo Jornal Nacional Rede Globo, que aconteceu em agosto de 2019, foi aquele boom das queimadas, né, na região amazônica, que chamou a atenção mundial. Os 2 eventos, na verdade, tanto no Brasil quanto em Moçambique, tiveram uma repercussão muito grande internacional. Né? Então, essa proposta, como eu falei para vocês, já vai ser agora qualificada no mês de agosto, né? E para mim se tornou uma pesquisa interessante para abordar exatamente a importância da ciência na mídia, né? Nessas 2 realidades, né? Que eu vou fazer essa comparação. Então, essa hoje é a pesquisa que eu proponho, que eu estou trabalhando, e para vocês verem, ela teve todo um fio da meada que foi sendo construído desde a decisão de ir para Maputo até chegar lá, acompanhar, verificar, presenciar algumas coisas,
e decidi exatamente o que eu iria pesquisar, né? Eu confesso que a pesquisa ela foi amadurecida no Brasil, né? Mas assim eu consegui fazer todos esses links para fazer a execução da pesquisa, a parte prática, a escolha dos objetos empíricos, né? Mesmo à distância, né? E eu tenho certeza que vai resultar num trabalho muito interessante, né? O que eu posso dizer para vocês, já assim, no finalzinho dessa minha primeira fala, não me estendendo muito, até para dar oportunidade para os colegas também, é dizer o seguinte, que vivenciar essa realidade, né, no local onde você está, né, numa oportunidade dessa que é dada para você fazer um doutorado sanduíche no interior, eu acho que é o melhor caminho para você conseguir extrair os argumentos ou subsídios, né, o conhecimento para desenvolver um projeto de pesquisa envolvendo, né, duas realidades. Eu acho que para mim foi bastante válido, está sendo válido e com certeza o resultado dessa pesquisa vai trazer grandes benefícios tanto para o Brasil quanto para Moçambique. Né? Então, assim, num primeiro momento, era esse históricozinho um pouco rápido que eu queria passar para vocês, né? Agora eu vou passar um pouco para o Rubens, para ele falar um pouco dessa realidade dele também, que ele vivenciou lá, apesar de ser da graduação, ele também teve envolvido com algumas coisas, e ele vai falar um pouco disso para a gente agora. É isso, Rubens. Isso aí, Ulisses, muito interessante a sua fala, passando a sua perspectiva e visão, né, da sua vivência dentro de Moçambique. E agora eu vou falar um pouco da minha perspectiva, né, enquanto um estudante da graduação. Eu sou, como eu já tinha dito antes, eu sou paulista, né, e eu Rubens, ingressei seu microfone está no mudo, eu acho. Não, tô ouvindo. Ah, é? Posso continuar? Tá certo? Beleza. Bom, como eu tinha adiantado, eu sou paulista, né? E eu ingressei na Universidade Federal de Santa Maria no ano de 2016, através do SISU, e aí eu comecei, então, os meus estudos no ensino superior. Moçambique, o intercâmbio para Moçambique, essa experiência foi a segunda em relação aos intercâmbios, né? Porque eu já tinha ido em 2018 para a cidade de Corrientes, na Argentina, o primeiro intercâmbio que eu tive, né? A primeira possibilidade dentro da graduação, fiquei aproximadamente 5 meses no primeiro semestre de 2018, e ali já foi um primeiro contato que eu tive, né, amadureci nessa perspectiva de um estudante vivendo em um outro local, adquirindo conhecimentos, trocando informações, né, acumulando experiência também para a vida. E aí eu voltei, então, para o Brasil, né, no segundo semestre de 2018, daí continuei os meus estudos, e aí no começo do ano passado, em 2019, né, logo ali na primeira semana de aula, eu já recebi o convite da professora Rosane Rosa, através da professora Viviane Borelli, para participar desse intercâmbio, né, nessa ida para Moçambique, né, foi me dado o convite, e eu não pensei duas vezes, falei, opa, é uma oportunidade muito grande que a gente não pode desperdiçar, né? E também tinha até um anseio meu de conhecer, né, um outro continente, já tinha conhecido um outro país, mas eu consegui essa oportunidade e abracei na hora. Então, aí, no final do primeiro semestre, né, de 2019, eu e a Priscila foi a outra bolsista que foi comigo, por volta do dia 12 de junho, né, a gente chegou no dia 13 de junho em Moçambique, a gente, então, começou esse intercâmbio. Daí a gente teve uma adaptação, né, de um mês ali, e que contou com a participação do Ulisses, que estava lá já no seu período final de intercâmbio, né. Então ele passou alguns contatos de pessoas interessantes que a gente ia utilizar durante essa experiência, né, em Moçambique, para nossa pesquisa, para as aulas que a gente ia fazer, né, porque a gente também cursou algumas disciplinas ali dentro da Universidade Pedagógica, então ele fez todo o processo de passar esses contatos e também de nos apresentar Moçambique na perspectiva dele de um brasileiro. E aí a gente foi, né, conhecendo os nossos amigos, principalmente ali na residência da Universidade Pedagógica, né, residência universitária, a gente foi fazendo amizade e a adaptação foi rolando ao longo do tempo, conhecemos muitas pessoas, né, muito importantes que a gente carrega com carinho até hoje. E aí, então, depois de um mês, começaram as aulas, né, eu tive essa experiência de um estudante, né, da graduação ali nos cursos de jornalismo e de design. Aí a gente eu tive a experiência de cursar 3 disciplinas, né, que foram
que foram Ética e Deontologia no Jornalismo, Antropologia Cultural de Moçambique e Francês. Então, eu participei, né, na parte acadêmica ali, cursando essas disciplinas, nos cursos de jornalismo e design. E o que eu tenho para falar sobre essa experiência foi enriquecedora, né? Principalmente na disciplina de Ética e Deontologia no jornalismo, com o professor Félix, né, Nelis Félix, que tinha uma dinâmica muito interessante das aulas. Foi a disciplina que eu acredito que mais me envolvi, até porque a turma era menor, então tinha essa possibilidade, né, da gente interagir, conversar, os alunos também exporem as suas opiniões, e foi muito enriquecedor todo esse acúmulo de experiências que eu tive ali. Também tive aula de francês, uma matéria que eu nunca tinha cursado, não tinha nenhuma experiência, aprendi muita coisa ali também, que já guardo comigo. Tive a oportunidade também de fazer um curso ali de francês, né, durante o intercâmbio também, à parte, e foi muito, muito legal esse acúmulo de experiências acadêmicas. Daí eu também posso falar sobre a minha pesquisa, né, a parte que eu foquei na pesquisa dentro de Moçambique. Eu já tinha conversado com a professora Rosane antes de viajar, né, para Maputo, e ela tinha me passado uma noção, eu já tinha um interesse, na verdade, em rádio, né, uma temática que eu tenho uma proximidade, até porque eu participo até hoje, desde que eu entrei na graduação, em 2016, de um projeto de extensão na Universidade Federal de Santa Maria, que se chama Radar Esportivo, né, a gente tem programas ali na Rádio Universidade, e eu consegui me envolver ali na rádio, a gente fez várias coberturas de futebol americano, futebol, diversos outros esportes. O programa está no ar até hoje, tem mais de 30 anos, né, na rádio, e esse projeto de extensão foi o primeiro contato que eu tive com o rádio mesmo, né, mas era uma pegada semanal, com 3 programas ali, então eu fui acumulando um gosto e também um aprendizado, né, juntando ali com as disciplinas da graduação em jornalismo dentro do radiojornalismo, né. E aí a professora Rosane me convidou para pesquisar uma temática específica, que eram as rádios comunitárias, entender um pouco desse fenômeno das rádios comunitárias em Moçambique, né, principalmente ali depois dos anos 90, né, que teve um grande número de rádios se espalhando ao redor do território moçambicano. E aí, através do Rui Malunga, né, que foi o contato que o Ulisses passou, eu tive a aproximação com a Rádio Maria de Moçambique, né. É uma rádio que tem o teor católico, né, uma rádio sustentada por uma instituição à parte católica, porém ela tenta promover essa parte de democratização da mídia e de contato, né, da população local, né, através das línguas locais, que é uma coisa que a gente não pode esquecer, que Moçambique tem o português como língua oficial, mas são dezenas de línguas e dialetos que são falados ao longo do território, né, então esse pertencimento, essa identidade, ela também é passada dentro das rádios comunitárias, e eu pude perceber isso com uma programação específica, né, em alguns horários ali, alguns programas que trabalham essas temáticas, né, por exemplo, em Maputo, a gente tinha a língua que era mais falada, era o Xangana, né, então a gente teve esse contato ali na programação, eu pude observar também como funcionava a dinâmica, e é a mesma, né, a mesma que a gente utiliza, por exemplo, com o português aqui no Brasil. E isso é até uma característica que é louvável, assim, né, a gente percebia que a maioria dos moçambicanos e moçambicanas que a gente conhecia tinham essa habilidade de ser ao menos bilíngue, né, com a sua língua nativa e também com o português, que é ensinado nas escolas. Também tem um processo de estímulo, né, das línguas locais serem passadas dentro da graduação, não, desculpa, dentro do ensino básico ali, para que sejam reforçadas e ela não se perca ao longo do tempo, né, principalmente o registro histórico ali escrito, né, e então é uma peculiaridade e uma particularidade que a gente observa ao redor do continente africano, e aí a gente vai falar especificamente sobre Moçambique, que a gente viveu, e que é interessantíssimo, né, se a gente comparar aqui com o Brasil, a gente não tem essa possibilidade, apesar de termos as línguas nativas, né, como Tupi, o Guarani e etc. Então, eu fui observando ali como funcionava a programação da rádio, com o Rui Malunga, ele foi me orientando, né, em alguns encontros que a gente teve, e eu também tive a experiência de não lecionar, mas participar mesmo, dar uma perspectiva minha, que eu tinha das experiências em rádio, para o pessoal da Rádio Maria de Moçambique,
né, através de uma oficina de locução, onde a gente pôde expor algumas coisas, né, algumas dicas, sugestões. Eu também aprendi muito, né, com rádio. O Rui Malunga é uma pessoa incrível, conseguiu me passar muita experiência, muito aprendizado, me contou também um panorama da história moçambicana, né, isso foi interessantíssimo, uma pessoa muito, muito querida mesmo. E aí eu tive essa experiência dentro da Rádio Maria de Moçambique, que foi a parte da pesquisa, né? Então a gente teve essa noção de perceber como que se deu esse fenômeno das rádios comunitárias, que cumprem uma função social gigantesca em Moçambique, né? Principalmente a gente tendo em vista que a Rádio Moçambique, que é a rádio estatal nacional, ela não cobre alguns pontos do território moçambicano, e principalmente as áreas mais afastadas ali na região, nas regiões rurais, né, que são as mais habitadas em Moçambique, e não as urbanas. Então, as rádios comunitárias, elas cumprem uma função social muito grande, porque é talvez o único canal de comunicação que a população rural tem com o acesso à informação, né? Então, é gigantesca a contribuição das rádios comunitárias para a parte de comunicação em Moçambique, né? E aí, eu também posso falar sobre algumas outras experiências que eu acumulei, né? Além dos estudos, além da pesquisa, eu também tive a possibilidade de visitar alguns locais em Moçambique, né? Por exemplo, fazer algumas viagens por algumas províncias ali ao sul de Moçambique, como Inhambane, como Gaza e também Maputo, né? A cidade de Maputo é a capital de Moçambique, mas também temos a província de Maputo, né? Que cerca a cidade de Maputo, a capital. E ali a gente pôde fazer algumas experiências, né, com viagens, tive a possibilidade de conhecer a outra face de Moçambique, para além do que a gente estava convivendo ali no dia a dia, né, que era a parte urbana, que é, por exemplo, Maputo e a cidade que fica ao lado, que é a Matola, são cidades gigantes, tem uma população muito grande, aquela zona concentra muita gente, né, muitas pessoas mesmo. E aí a gente pôde ter uma noção, né, através dessas viagens, em outros locais, né, como essas províncias que eu já citei, Gaza, Inhambane e também a província de Maputo. E eu me apaixonei pela paisagem, pela beleza natural de Moçambique, né, foi extremamente importante essa parte, porque deu para aprender muita coisa. Então, eu acho que deu para ter uma experiência completa, né, tem que agradecer muito as oportunidades e as possibilidades que eu estou tendo através da graduação, né, de estar presenciando 2 intercâmbios. Um já é muita coisa, 2 foram, olha, excelente, né? Então, eu acho que o que fica mesmo é satisfação também em conhecer Moçambique e tudo que eu vivi ali. E depois a gente vai falar mais sobre o país, sobre as experiências que a gente teve depois da fala da Camila. Tá certo? Oi, gente. Tá dando para me ouvir? Eu tive que trocar de câmera, né? Porque o meu celular estava com problema no áudio e eu também não estava escutando o Rubens. Então agora eu estou aqui pelo computador, uma imagem não tão boa, mas é o que tem. Então, se der algum problema no áudio, vocês também me avisam, tá? Bom. Os meninos são de fora, né? Do Rio Grande do Sul, São Paulo, Manaus, mas eu sou aqui da cidade de Santa Maria mesmo. Eu fiz a minha graduação no curso de Publicidade e Propaganda da FSM. Eu entrei na graduação em 2010, esse ano faz 10 anos. Em 2015 eu entrei no mestrado, no pós-com, e no ano passado, 2019, eu entrei no doutorado. Então, no pós-com também, né? Então, em junho de 2019, eu comecei a me organizar para ir para Moçambique, através do projeto da professora Rosane Rosa, e eu acabei conseguindo ir, né, o visto atrasou, enfim, em agosto de 2019 eu consegui ir para lá. E fiquei até janeiro desse ano, então voltei 27 de janeiro desse ano. Logo depois veio a pandemia, né, e então eu conto que eu nem consegui entregar todas as lembrancinhas ainda, né. Parece que o que eu vivi em Moçambique foi ontem, é muito recente, eu nem consegui ainda digerir tudo, né, o que eu aprendi lá. E, bom, eu queria começar antes falando, então, da influência do intercâmbio acadêmico na nossa vida, né, e na pesquisa, que esse doutorado de sanduíche, ele não só mudou a minha pesquisa, mas mudou meu modo de pesquisar, de fazer pesquisa, né, de fazer etnografia,
que é a metodologia que a gente vem utilizando desde 2013, desde a época do meu TCC. Então, mudou também meu referencial teórico, né, que agora conta com muitas autoras africanas. Como a Vera comentou na live dela, quando ela estava contando sobre Moçambique, né, esse intercâmbio muda a nossa forma, né, de ver até a prática docente, de como pensar a nossa docência a partir desse intercâmbio. Então, a forma como eu vou ministrar aulas no futuro como professora mudou também. Agora eu sempre vou levar em conta, né, discutir mais autores africanos, discutir sempre a interseccionalidade, pensando em gênero, em raça, em classe. Então, muda a nossa forma de pensar mesmo, né, de enxergar o mundo, de enxergar a pesquisa, as nossas referências. A Vera também comentou algo muito interessante na live dela, que eu queria reforçar aqui, e a gente é acostumado, né, a gente tem uma formação ocidental, linear, e é um desafio diário a gente pensar por outro viés metodológico, por outro viés teórico, e por outro lugar de ver e estar no mundo. Então, a gente tem que procurar muito mais isso, porque às vezes essas pesquisas não são tão fáceis assim de a gente encontrar, ou não é o que a gente aprendeu durante a faculdade, né, na escola. Então, cada vez mais eu vou me esforçar para encontrar esse outro viés teórico metodológico. E outra coisa também é que essa experiência muda a nossa vida, assim, né, e nos trouxe amizades que a gente vai levar para sempre. Muitas estão aí vendo, acompanhando a gente hoje. E tentando seguir uma ordem aqui que eu planejei, né, eu vou contar um pouco para vocês das atividades que eu desenvolvi lá em Maputo, como os meninos também comentaram. Então, eu tive o apoio de professores da Universidade Pedagógica, como o professor Félix Singo, a professora Leonilda Sanveco, a professora Cláudia Jovo, que me auxiliou no início da minha pesquisa, né, entre outros. Eu ministrei uma disciplina no mestrado lá em Informática Educacional, um mestrado da STEC. Era um módulo de 15 dias nessa disciplina, e ela teve como temática os estudos sobre culturas digitais, que é o que eu venho estudando desde 2013. Eu também tive a oportunidade de dar algumas palestras lá, né? Então, uma foi para as Jornadas Científicas da UP, que é um evento que tem todo ano lá, e outras palestras também para os cursos de graduação, tanto do design quanto de jornalismo. Lá não tem o curso específico de publicidade e propaganda, que é no qual eu me formei, né? Tem cursos ligados a design e comunicação, a marketing e a jornalismo. Então, isso é também interessante para o pessoal que faz publicidade aqui no Brasil saber, né? Uma curiosidade. Eu também pude contribuir na orientação de uma dissertação de mestrado, que tinha como temática as TICs na educação em Moçambique. E, além disso, nós participamos, eu, o Rubens, a Priscila, né, juntos, às vezes, de vários eventos, tanto da área da comunicação, quanto da área do design, do marketing, da história. A gente visitou muitos museus, feiras, né, e tudo foi muito aprendizado, assim. Uma conferência internacional incrível que a gente pôde participar também, organizada pelo Maputo Fast Forward. Foi riquíssimo, assim, lá a gente tinha vários palestrantes internacionais, a gente conheceu a Nandiala Nyabola, que é uma autora queniana, que faz uma pesquisa sobre política no Quênia, democracia digital, colonização digital. Então, eu pude comprar o livro dela e foi, assim, tá sendo de muita contribuição para minha pesquisa também. E deixa eu ver aqui se está todo mundo me ouvindo bem. Tudo certo para eu continuar? Ah, que bom. Tá, então, continuando, sobre a minha pesquisa em si, né? Quando eu entrei no doutorado, eu pretendia realizar minha pesquisa com mulheres brasileiras, né? Com mulheres da cidade de Santa Maria. E a minha pesquisa ela é sobre usos de gênero de mídias sociais e aplicativos. Então, eu estudo as estratégias de apropriação da internet por mulheres. E quando eu fui para Moçambique, eu tinha o desafio, né, de tentar fazer pesquisa de campo lá, tentar fazer entrevistas lá, para utilizar também como campo, né, a cidade de Maputo e como participantes da minha pesquisa mulheres moçambicanas.
Mas o que aconteceu é que quanto mais o tempo passava, né, quanto mais eu aprendia sobre o país e convivia com as mulheres moçambicanas e com os moçambicanos também, mais eu sentia que eu tinha um universo para aprender ainda, né, e que 6 meses seria muito pouco tempo para eu conseguir realizar a pesquisa que eu queria. Então, eu voltei para o Brasil, né, com os meus novos livros que eu comprei lá, com referências, com entrevistas que eu tinha conseguido realizar, com o meu diário de campo, que eu consegui escrever todos os dias, e com a certeza de que eu preciso voltar para Moçambique pelo menos mais uma vez para continuar minha pesquisa lá, né. Nesse semestre agora, eu estou na reformulação do meu projeto, né, como eu entrei no ano passado, fui para Moçambique, então agora eu voltei e estou reformulando meu projeto. Eu estou bem inclinada a talvez não fazer campo no Brasil mais, em Santa Maria, e ficar só com o campo em Moçambique, né, para minha pesquisa, mas isso eu ainda estou vendo, né, e a gente ainda vai ter orientações para falar sobre isso. Então, assim, eu posso dizer que o intercâmbio acadêmico realmente influenciou a minha pesquisa totalmente, né, que talvez eu tenha que mudar, né, realmente todas as minhas referências, as referências falando sobre gênero, principalmente, né, porque ser mulher no Brasil é muito diferente do que ser mulher na África, do que ser mulher em Moçambique. Então, eu estou lendo muitas coisas novas que eu não tinha contato antes. As questões, eu preciso, para falar sobre gênero, né, sobre mulheres em Moçambique, eu preciso falar também sobre questões históricas, sobre questões políticas, sobre leis, sobre questões de acesso à internet, que é o que eu pesquiso também. Então, é todo um novo universo que eu preciso começar, que eu estou começando a estudar, e que eu preciso incorporar na minha pesquisa, né, para que seja realmente uma pesquisa, uma boa pesquisa para doutorado. Bom, sobre a minha pesquisa em si, era mais ou menos isso. Fazendo perguntas, gente, no chat, não esqueçam que a gente vai responder daqui a pouquinho as perguntas. Eu vou falar um pouco agora sobre as trocas de experiência. Nós criamos muitos vínculos de amizade em Maputo, né? Eu acredito que por morar na residência universitária, que é como se fosse a casa do estudante aqui, né, no Brasil, eu acho que isso facilitou muito, porque a gente tinha muitos momentos para socializar, e isso nos fez viver, assim, coisas muito especiais, né, com o moçambicano. Os países, né? A gente fazia jantares típicos de alguma região de Moçambique, por exemplo, a gente fazia o jantar da Zambésia. Eu acho que estamos tendo problemas com o áudio da Camila, mas acredito que ela volta já. Então, eu acho que o Ulisses pode retomar a fala, né? Oi, estão me ouvindo, pessoal? Só retomando, já que a Camila caiu um pouquinho, e só para dar continuidade no que ela vinha falando. Ei, Camila! Voltei. A minha internet caiu, gente. É assim, né, a conexão. Eu já ia retomar. Quer continuar falando da experiência lá com o pessoal? Por favor, que parte que eu caí? Das reuniões que vocês faziam a gente comia muita comida da Zambésia. Enfim, e aí agora só para concluir, sobre as trocas de experiências, mais ou menos era isso, então todas as trocas foram incríveis, assim. Sobre o aprendizado, todo dia vivendo em Moçambique era de aprendizado, né? Então, para a vida, assim, nos deixou, assim, muito surpresas, a gente achou muito incrível, era muito incrível aprender com eles sobre as línguas maternas. Mas eu acho que a gente teve muito aprendizado também sobre nós mesmos, assim. Então, quando a gente está longe diferente, nos faz aprender muito mais sobre quem a gente realmente é, nossos valores, né, então, tudo que a gente acredita.
Moçambique, né? Mas eu sei que eu ainda preciso estudar muito mais. Então, comprei muitos livros quando eu estava lá, tanto acadêmicos quanto de literatura. Acho que eu tô caindo de novo. Minha internet não está muito... A gente consegue te ouvir. Teu áudio só começou a falhar um pouquinho, Camila, mas dá para ouvir. Oi. Bem, enquanto a Camila não volta, então, né, só para retomar essa questão que ela estava falando sobre a convivência com o pessoal lá em Maputo, em Moçambique, né, eu também, eu fui um aluno que, mesmo sendo doutorado, que fiquei lá na residência universitária, e realmente a gente faz contato muito direto com os estudantes, né, que circulam ali pela universidade. E eu tive a grata satisfação de conhecer muitos alunos da área de comunicação, sabe? E, assim, uma coisa que me chamou muito a atenção nessa minha experiência, né, para esse meu aprendizado, até para dar mais valor para o que é o ensino, o que é o aprendizado no Brasil, é que, apesar de a universidade lá em Maputo, essa Universidade Pedagógica de Maputo ser uma universidade pública, né, todos os alunos pagam para estudar na universidade, né, e a gente vê que, e não é gente que tem recursos financeiros para estudar numa universidade. Todo estudo em Maputo ele é pago, né, no ensino superior. Não existe universidades públicas de graça, né? E eu tive muito contato também com pessoas, né, que dão muito valor. Eu achava legal você caminhar por dentro do campus e ver aquele monte de aluno que não tinha um laboratório de informática, não tinha uma sala refrigerada e sentava na calçada, nos computadores, nos bancos, em qualquer lugar para ligar o computador e fazer trabalho e estudar. Você passava qualquer hora do dia e os alunos estavam dentro da universidade ali estudando, né? E às vezes a gente fazendo uma comparação com o estudo, com o desempenho dos alunos aqui no Brasil, a gente vê que com tanta estrutura que a gente tem, às vezes, a gente vê aluno que não dá esse valor, que eu via lá os alunos dando esse valor. Eu tive a oportunidade também de, a partir dessa experiência, né, de entender o que eu poderia extrair de lá para envolver numa pesquisa, e de colocar isso também na cabeça de alguns alunos, né, antes de vir voltar para o Brasil, eu ajudei um aluno do mestrado em Maputo a fechar o projeto de pesquisa de mestrado dele, a partir da oficina que eu tinha ministrado. Então, o aluno fez um projeto também para pesquisar alguma coisa relacionada à divulgação científica, a gente fechou esse projeto, ele já deve estar concluindo, né, essa pesquisa, creio eu, e ainda hoje, mesmo à distância aqui no Brasil, eu estou ajudando 2 alunos da graduação, da época que eu estive lá, também fazendo os trabalhos de conclusão de curso deles, né, também voltados para essa área de divulgação científica, né, em cima do que a gente discutiu um pouco lá. Então, é muito legal a gente ver essa preocupação dos alunos. E agora, né, Camila, eu acho que, não sei se você quer ainda complementar alguma coisa, mas a gente pode começar a ver se tem alguma pergunta, algum questionamento, alguma dúvida, que a gente possa esclarecer um pouco mais, não é isso? É isso, infelizmente minha internet não está ajudando hoje e eu não sei nem em que parte que eu caí. Tava no finalzinho já, só agradecendo, eu acho. Foi, assim, uma experiência incrível que eu acho que mudou a vida de todos nós, né? E nossas formas de fazer pesquisa, nossas formas de ver o mundo mesmo, né? Então, era mais ou menos isso que eu tinha planejado para falar. Que pena que o áudio, que a minha internet não tá boa. E é um estudo contínuo, né? Então, sempre, todos os anos de doutorado, agora até o último dia, estudando e aprendendo cada vez mais sobre Moçambique. E espero ano que vem poder voltar lá. Acho que esse é um desejo de todos nós, né? Pelo menos voltar lá algum dia, ao menos para visitar, porque ficou marcado na nossa vida, né? Bom, então chegou uma pergunta da professora Sandra Rúbia. Rubens, no teu retorno, como foi dividir a experiência do intercâmbio com teus colegas de graduação? Você deu palestras, por exemplo? Bom, professora Sandra, obrigado pela pergunta. Por conta de toda a situação da pandemia, né, que a gente teve que paralisar as aulas logo na segunda semana de aulas desse semestre, do primeiro semestre de 2020, na Universidade Federal de Santa Maria e nas outras instituições ao redor do Brasil e do mundo, eu não consegui organizar palestras ou rodas de conversa, né, discussões
dentro da universidade. Então, acredito que por conta dessa situação toda, né, o contexto em que a gente vive, isso não foi permitido e a gente não teve essa oportunidade. Eu comentava muito sobre isso com a Camila e com a Priscila, né, enquanto a gente já estava no nosso final de intercâmbio, sobre marcar essas rodas de conversa, discussões, debates, e apresentar também o que a gente viveu em Moçambique, né, quais foram as nossas experiências, falar um pouco de todos aqueles estereótipos também que foram rompidos, que a gente carrega aqui no Brasil, né, e a gente chega em Moçambique e a gente vê que é diferente, a gente começa a conhecer as pessoas, você tem um contato direto. O que facilitou muito o nosso convívio em Moçambique, pelo menos na minha visão, né, foi a questão da língua, né, já que foi um país que foi colonizado por Portugal, teve toda a luta ali na Guerra de Independência, culminou com a independência em 1975, no dia 25, né, meu aniversário, então a gente teve esse canal de comunicação muito mais simples e fácil, né, porque bastava a gente abrir a boca, a gente ia ter um entendimento com a população moçambicana. E outra coisa que facilitava muito o nosso diálogo, e até eles entenderem um pouco das nossas gírias ou do nosso coloquialismo, né, é a questão das novelas, né, algo que também é interessante de ser estudado, né, pode até rolar um estudo sobre isso, porque as novelas são muito consumidas em Moçambique, né, nas TVs públicas e privadas também. Então, existe um círculo de audiência dentro de Moçambique sobre a programação da televisão brasileira, principalmente com as novelas. Então, isso influencia bastante no consumo moçambicano de mídia e também nesse diálogo que a gente já tem, mesmo não sabendo, né? Eu, por exemplo, não sabia, foi uma novidade muito grande chegar em Moçambique e ter essa percepção de que as novelas são um caminho, né, para a gente se comunicar com o continente africano, mais especificamente com Moçambique nesse caso, né? Mas também já ouvi relatos de amigos que a gente pôde conhecer ali também, angolanos, por exemplo, e cabo-verdianos, que também disseram que a influência das novelas nesses países, né, principalmente nos lusófonos, novelas brasileiras, são bem grandes, e isso eu acho que é um ponto também que a gente pode destacar. Eu acho interessante porque essa questão da novela, o tempo todo eu pensava no grupo da professora Veneza e nas pesquisas, né, que já foram desenvolvidas no grupo da professora, e como seria legal também desenvolver uma pesquisa sobre telenovela e consumo, né, em Moçambique. Então, a gente passou até por algumas experiências, né, tem uma família de brasileiros, que é a família da Ju, que está aí nos acompanhando, que eles são do Rio de Janeiro, né, e que um moçambicano falou para eles uma vez que eles pareciam família de novela brasileira. Então, eu achei bem interessante isso, e também para mim, uma vez na rua, me falaram, é a moça da novela. Então, eles têm muito essa referência também do Brasil através das novelas. E vamos ver se tem mais alguma pergunta para a gente responder. Rubens, a TV Surdo, a Priscila fez estágio na TV Surdo. Tu pode falar um pouquinho, Rubens? A Pri, não sei se está nos acompanhando. Não sei, a gente estava no aguardo, né, da presença dela também. A Priscila, né, já tinha também conversado nesse processo de antes, né, do intercâmbio, antes da nossa ida para Moçambique, de fazer um estágio na TV Surdo, né, que é uma TV pública de Moçambique, e que desenvolve um trabalho através das línguas de sinais de Moçambique para estar divulgando, né, comunicação inclusiva dentro de Moçambique. A Priscila teve uma experiência mais profunda lá, ela ficou algumas semanas, se eu não me engano foi um mês que ela teve a experiência ali de estar presenciando como que funcionava a programação, como que funcionava os métodos de trabalho. E eu fiz uma visita, né, na verdade, na primeira visita que a Priscila foi fazer dentro da TV Surdo, eu tive a oportunidade de acompanhar ela, e aí eu conheci as instalações da TV, e o que chamou muita atenção foi a presença de pessoas com deficiência física, né, que compunham toda a equipe de trabalho ali da TV Surdo. E a TV Surdo, ela é estabelecida num prédio onde ela também compartilha trabalho ali com outras organizações, né, que tentam trabalhar nessa parte de cidadania e comunicação democrática e inclusiva, né. Então, o H2N, que também tem um trabalho muito interessante sobre
sobre a questão das rádios comunitárias, né, produzindo conteúdo para rádios comunitárias e também sendo um canal de comunicação das rádios, das emissoras, com publicidade, né, para trabalhar essa parte da sustentabilidade, se instalava ali. Então, foi projetos, né, que a gente foi conhecendo ao longo do tempo e que a gente achou sensacional, que poderiam ser replicados aqui. Sério, foi uma experiência muito incrível, a gente teve essas oportunidades de conhecer, e a Priscila teve mais específica na TV Surdo, né? Acho que respondendo a professora Rosane, né? E a pergunta dela. Chamaria a professora Rosane para dar uma palavrinha agora, Camila? Pode ser, Ulisses, ela falou para, de repente, tu comentar a tua contribuição para a TV universitária, e aí depois, se não tiver mais nenhuma pergunta, a gente pode entrar com a professora Rosane também. Sim, na sim. live. Né, tudo bem. Um dos desafios também que me foi imposto para ir a Moçambique é justamente contribuir no que eu pudesse, né, para a melhoria do programa lá de pós-graduação e de graduação da universidade. E um deles era justamente ajudá-los nessa questão da montagem da TV universitária, né? Então, é uma coisa que foi um desafio. Eu cheguei lá, logo nas primeiras semanas, eu tive uma reunião com dois professores, a professora Leonilda e o professor Félix, sobre isso, né? E a ideia era a gente colocar a TV para funcionar. Mas eu percebi que, por uma questão interna, né, de financeira e questões políticas, né, de reitoria, esse projeto internamente estava meio parado e deixado de lado. Então, eu também fiquei um pouco quietinho. Mas um pouco antes de eu voltar para o Brasil, né, eu conversei novamente com o professor, eu perguntei dele se eu poderia retomar esse projeto exclusivamente com a professora Leonilda, que era a coordenadora do curso de jornalismo, né, da Universidade Pedagógica. Ele disse, não, tudo bem, o que você puder fazer com ela, faz lá e adianta para a gente. Então, eu sentei com ela e fui conhecer os laboratórios que eles tinham, né, fui conhecer a estrutura da universidade para isso e o que eles tinham realmente de TV. Eles me mostraram todo o equipamento que eles já tinham conseguido, doações de equipamentos para fazer transmissões ao vivo, né, mas esse equipamento todo estava direcionado para a área de comunicação da universidade, né, não o curso de comunicação. E aí eu vi tudo isso e resolvi montar um projeto. Então, eu fiz um projeto da TV universitária, né, envolvendo a estrutura dos dois laboratórios, o laboratório de TV, o estúdio de televisão. Eu fiz todo a montagem do estúdio para eles, né, no projeto, tanto de rádio quanto de televisão, com câmeras, mesa, toda a estrutura para fazer entrevistas. E também a sugestão de programas de televisão, pelo menos os 3 programas básicos, claro que alguns deles direcionados à divulgação científica e à divulgação da ciência dentro do âmbito da universidade, e deixei esse projeto já pronto para ser implantado, né? Então, a professora Leonilda, quando eu saí de lá, ela disse, Ulisses, esse projeto aqui veio a calhar, porque os alunos de graduação estavam começando a chegar é um curso novo, eles estavam chegando exatamente nesse período em que eles precisariam dos laboratórios, precisariam da estrutura de TV para fazer as suas disciplinas, né? E esse projeto ele ia entrar como um aporte para que se juntasse a graduação com o projeto de TV universitária. E ficou acertado que eles iam, a partir dos próximos semestres, implementar algumas coisas que já tinha colocado nesse projeto, né? E colocar o projeto em si para andar, dependendo do desenvolvimento político dentro da universidade, para implantar o projeto. Mas, assim, foi um projeto muito legal, e foi legal também que eu consegui, com os 3 alunos que me ajudaram, né, tudo voluntário, eles querendo participar, com a ânsia de querer aprender, eles participaram e gravaram um telejornal comigo. Claro, que eu fiz a maior parte do trabalho, mas eu fiz eles sentirem o que seria produzir um telejornal com a estrutura básica que a gente tinha, entendeu? Então, eles gravaram as cabeças, fizeram a apresentação, eu montei as reportagens. Esse jornal hoje ele até está disponível no meu canal do YouTube, depois eu posso fazer um link e colocar aqui para vocês acompanharem, e ficou um trabalho bem legal. E eu soube, depois que eu voltei para o Brasil, que os alunos que entraram no semestre seguinte para estudar disciplinas de telejornalismo, já começaram a colocar em prática alguma coisa daquilo que eu deixei lá no papel para eles, e isso foi muito legal, esse retorno da professora.
Tem mais alguma dúvida? Eu acho que a gente pode, de repente, entrar com a professora Rosane e depois responder essas perguntas finais Sim, aqui. a professora já está... A prof. Rosane já está aí, por aí? Né? Será? A gente aguarda, Já né, link. ela entrar aqui. Vamos aguardando ela e pensando numa resposta para aquela pergunta, porque em uma frase, É bem pensar na maior difícil, contribuição é difícil. complicado. Eu acho que, assim, então, enquanto a professora Rosane vai entrando, acho que a gente já mandou o link para ela pelo WhatsApp, né? Para ela entrar aqui. Eu acho que, assim, eu, particularmente, acho que contribui mais nessas questões de pensar as relações de gênero. Também, quando eu apresentei a minha pesquisa de mestrado, né, eu apresentei nas jornadas científicas a minha pesquisa de mestrado, alguns dos resultados, e a maioria da plateia, né, do auditório era de homens, porque na STEC, né, que são mais cursos ligados à área de tecnologia, tem menos mulheres, né, a maioria é homens, então muitos ficaram até surpresos com o que eu estava apresentando, né, com os dados da minha pesquisa e com o tipo de pesquisa que eu realizei também, então muitas pessoas fizeram perguntas. Então eu acho que trazer essa temática para cursos da área de tecnologia, né, sobre como as mulheres usam as tecnologias no Brasil, eu acho que foi uma contribuição, assim. Não consegui sintetizar em uma frase, mas eu acho que pode ter sido isso. O Ulisses quer responder? Pode ser? Não, pode falar, eu falo no final. Tá bem, então. Bom, para mim, a professora entrou. Deixa ela participar, então depois eu respondo, tá certo? Bem-vinda, professora. Bem-vinda, professora Rosane. Tudo bem, gente? Tudo ótimo. Sim, Na medida ótimo. do possível. Bom ver vocês, escutar vocês, mesmo virtualmente. Então, apenas 2 minutinhos, né? Porque a fala de vocês já foi muito rica. Dizer que esse projeto integra o Acordo de Cooperação Internacional entre a UFSM e a Universidade Pedagógica de Moçambique, que eu também coordeno. E toda a nossa preocupação nesse projeto de educomunicação intercultural foi trabalharmos de forma não extrativista, né? Que os bolsistas que fossem para lá diferente de outros locais, apenas para eu pesquisar a comunidade de lá, no nosso caso, tinha que ser, de fato, benefício mútuo, né? Os bolsistas irem para lá, poder repensar os seus projetos, coletar informações, de forma não colonialista, né? Mas também contribuir com a comunidade de lá, seja na extensão, como os da graduação fizeram, seja na pesquisa e no ensino, como os doutorandos fizeram, né? Então, eu fico muito feliz em escutar vocês, porque a Camila, o Rubens e a Priscila, eu nem consegui, em vista da pandemia, a gente nem conseguiu conversar pessoalmente, depois do retorno, né? Mas como potencializaram, como os bolsistas, as bolsistas potencializaram essa experiência, esse intercâmbio, seja em termos de amizade, de afetividade, cultural, no ensino, na pesquisa, né? Então, de fato, como foi rico, como vocês aproveitaram, isso me deixa, assim, muito feliz, né? Fico feliz também essa preocupação de vocês, como vocês captaram, né,
não fazer uma pesquisa colonialista, como toda aquela preocupação da Vera também, e já abriram o diálogo com autores de lá, né? Autores, autoras de lá. Quer dizer, o que os autores de lá falam sobre jornalismo científico ou jornalismo, sobre o feminismo, né? Então, e isso é um respeito que nós devemos, é uma ética na pesquisa, né? E vocês estão tendo esse cuidado. E o que me chama muito a atenção é que todos voltam de lá querendo ficar, né? 100% dos bolsistas voltaram apaixonados. E assim, ó, tinham que voltar, mas queriam ficar, ou querem voltar. A Vera até digitou ali que no futuro ela pensa em voltar de mala e cuia. Né? Então, isso é muito legal. Eu acredito que um dos principais fatores, isso eu senti a primeira vez que eu fui para Cabo Verde. Um povo muito afetivo, muito afetivo. E a gente faz amizades, assim, amizades calorosas, amizades intensas, com muita facilidade. E a outra questão também que nos atrai é o tempo lá é mais desacelerado. Parece que a gente saboreia mais a vida, né? Aqui a gente passa pela vida, a gente passa pelo nosso dia, né? Então, tem isso de diferencial. Isso me encanta, de todos voltarem dessa forma. E com amizades, assim, bem consolidadas com pessoas de lá. O Ulisses também esqueceu de falar que teve vários que ele despertou para a pesquisa do jornalismo científico e orientou e co-orientou, né? Nesse aspecto, despertou sementinhas lá também para a pesquisa. E dizer que, atualmente, como na coordenação, eu estou trabalhando, escrevendo a apresentação do nosso livro, né? De Mediações Educomunicativas Brasil-Moçambique, financiado pelo Abdias Nascimento CAPES, e que vai sair ainda neste ano, né? Em cooperação a editora API de Porto Alegre com a editora universitária da Universidade Pedagógica. Então, obrigada mais uma vez, foi muito assertiva essa oportunidade dada a vocês, e abraço a todos os que estão a todos e a todas que estão nos acompanhando. Obrigada. Ok, professora. Obrigado, professora. Nós que agradecemos. Muito obrigada, professora Rosane. Que nos deu a chance, né, de estar fazendo tudo isso, né, tendo essas experiências. Então, muito obrigado mesmo. Infelizmente, a gente não conseguiu se reunir, né, por conta desse contexto atual da pandemia, da Covid, mas eu acho que no futuro a gente vai se reunir, vai contar muita história, né, tem muita coisa para ser falada ainda. Com certeza. Só para finalizar, uma pergunta feita pelo Luciano também, que ele falou para a gente falar em uma palavra. É difícil a gente falar em uma palavra só, entendeu? O que a gente viveu ou a expectativa do que ficou dessa experiência. É muito difícil. Eu lembro que no último mês que eu estava já arrumando as coisas para voltar para o Brasil, eu tive a oportunidade de visitar uma outra universidade, que é Eduardo Mondlane, né? Que é a maior universidade de Maputo, no caso, e eu fiz uns contatos por lá, e assim, apareceu um monte de coisas possíveis de se fazer, né, de interagir, de ajudar ainda mais, de contribuir, né, e assim, eu confesso que nas últimas semanas, assim, eu ficava agoniado, porque eu já tinha que voltar e eu estava deixando coisas que eu poderia ter feito, e que não deu para fazer nos 10 meses que eu estava lá. E acho que daí vem essa vontade da gente querer voltar lá, querer ajudar mais, querer fazer alguma coisa, contribuir de alguma forma, né? Mas, mesmo à distância, eu sei que eu estou fazendo isso, né? E isso já é bem acalentador nesse processo. Então, é isso. A gente vai partir agora já para o encerramento, Camila? Deixa eu só responder essa última aí, tentar falar. Pode responder. Rapidinho.
acredito que, resumir em uma frase, acho que foi um profundo aprendizado, né? Por todas as questões que permeiam a nossa vida, né? As oportunidades que a gente tem, eu acho que através do estudo eu consegui essa oportunidade de conhecer também Moçambique, conhecer também a Argentina anteriormente, e eu tenho que agradecer, né? Principalmente aos meus pais também, que sempre incentivaram esse aspecto, e falar também de toda a questão cultural que a gente carrega, né? Eu me senti muito à vontade em Moçambique, né? Parecia que eu tinha uma conexão com o país há um longo tempo, né? Isso tem tudo a ver também com, por exemplo, as pessoas que têm a origem africana, acho que entendem esse lado, né? Tentam também passar por essa reflexão, né? Eu lembro de um dia que a gente estava participando de um festival de poesia lá no bairro de Mafalala, né? Que é um importante bairro em Maputo, onde nasceu diversas personalidades ali importantes para a história de Moçambique, como artistas e políticos também. E ali eu tive um despertar, e foi no começo ainda no intercâmbio, que caiu a ficha mesmo. Caramba, cara, eu tô aqui no continente africano, tô em Moçambique, tô me sentindo muito bem nesse local. Então acho que foi um profundo processo de aprendizagem. Aprendo até hoje com os meus amigos, né, que são tantos, deixei muitos amigos por lá, mas na verdade não deixei, né, a gente tem uma conexão muito grande ainda nas conversas, as redes sociais também facilitam muito isso. Então, eu fico muito feliz de ter aprendido tanto com os moçambicanos e moçambicanas e também de compartilhar essa experiência aí com a Camila e com o Ulisses. Bom, tem mais uma pergunta aqui. Rubens Luiz Fernando Filho, meu amigo de graduação de jornalismo no UFSM, como tu vem aplicando as tuas percepções sobre Moçambique e o continente africano a nível de produção jornalística? Bom, aí eu já deixo um gancho para falar do despertar que a gente teve também, né, eu, ele e alguns outros amigos e amigas, né, para a criação de um canal de comunicação entre a gente, entre Brasil e também o continente africano, que é um projeto ponta de lança, né, que a gente tem, uma cobertura sobre o futebol africano, masculino e feminino, sobre também as ocorrências que tem no continente. A gente está fazendo uma série de podcasts, também textos, curiosidades, fatos históricos, coisas que marcaram a história de África dentro de campo e também fora dele. E eu acho que esse foi o canal que a gente pensou em ampliar. Isso foi até uma ideia que eu tive junto com o Luiz, né? A gente, partindo do princípio, ele foi nós dois, de criar alguma coisa que a gente deixasse também um legado a partir dessa experiência que eu fosse ter em Moçambique. E até hoje a gente tem esse projeto no Ponta de Lança, começou em maio do ano passado, fez um ano esse ano, e vem tomando proporções gigantescas. A gente já está escrevendo também para um portal acadêmico de futebol, né, o maior da América Latina, que é o Ludopédio, e outros projetos mais, Observatório de Discriminação Racial no Futebol aqui no Brasil. E, cara, tem sido, desde que eu fui para Moçambique, muita coisa boa aconteceu na minha vida, e eu só tenho que agradecer as pessoas que me possibilitaram tudo isso, desde aqui de casa, né, com a minha família, e também essas pessoas iluminadas que eu encontrei através da educação, né, desde o ensino básico até a universidade nesse momento. Então, acho que era isso. E a gente vai responder uma última pergunta só, e aí depois todo mundo a gente vai concluir, porque a live já passou de 1 hora, né? O Flávio, que é, no caso, meu pai, mandou uma pergunta perguntando se ficar tantos meses longe da família, né, e se a alteração da rotina não causou transtorno, ao menos no início da experiência. Eu acho assim, toda mudança de rotina, né, mudança de país, de cultura, causa algum transtorno, né, mexe com a gente, mas a gente foi muito, assim, privilegiado de ter uma rede de apoio muito grande em Moçambique. Então, quando o Rubens e a Priscila foram, o Ulisses esperou eles, recebeu, mostrou tudo que ele sabia sobre a cidade. E quando eu cheguei, o Rubens e a Priscila fizeram isso comigo também. Isso, assim, foi muito importante para eu me sentir acolhida, né, e não ter maiores problemas, né, em conhecer a cultura, as pessoas. Então, eles me apresentaram os amigos deles. Então, foi incrível, assim. A gente teve uma família brasileira que nos acolheu também muito, nos ajudou muito quando a gente mais precisou, quando a gente ficou doente. Então, esses laços que a gente criou lá, assim, a gente vai levar para a vida toda, né? Então, só queria concluir com isso.
É isso aí. Então, falar, Rubens? Pode ir. Pode Posso falar. concluir? Então, Pode. gente, pessoal, já partindo para os finalmente, né? Gostaria de agradecer também pelo convite, né, da professora Sandra e da professora Aline para participar dessa live e compartilhar esse nosso conhecimento, né, esse nosso aprendizado que nós tivemos lá fora e trouxemos para cá e que está guardado dentro da gente, vai estar um pouquinho nos nossos artigos, nas nossas teses, nas nossas pesquisas, mas que essa conversa, ela faz sair coisas que realmente está só guardado na nossa mente, isso é muito interessante. Gostaria de agradecer também, eu tenho certeza que eles vão assistir essa live, os professores lá de Maputo, a professora Leonilda, o professor Félix Singo, né, que deram maior suporte para a gente, né, realizar esse intercâmbio lá, né, longe de casa, foi muito importante a participação deles, e eu espero que todos e todos, né, que assistiram tenham gostado, né, dessa troca de experiência, e quem puder, né, principalmente os alunos do programa, que se empolguem para ter uma experiência como essa. Eu acho que é super válido você enfrentar esse desafio e correr atrás de um doutorado sanduíche, entendeu? E isso cresce muito, né, o aprendizado e, com certeza, as nossas pesquisas, como foi bem mostrado durante todos esses depoimentos nessa live. Tá bom, pessoal? Eu acho que podem continuar deixando dúvidas ou questionamentos, a qualquer momento a gente pode entrar nesses comentários e responder, não tem problema nenhum, acho que isso é super legal, e pedir para que não deixem de toda quinta-feira assistir, né, no canal do POSCOM, as lives que o POSCOM está fazendo nesse projeto Juntos em Casas, que é muito gratificante. Eu agradeço, fico por aqui, e agora a despedida dos meninos aí. Rubens. Bom, também quero agradecer a professora Sandra Rubia, né, pelo convite aqui de estar participando nesse projeto do POSCOM, Juntos em Casa, das lives semanais, às quintas-feiras, e também agradecer a oportunidade na professora Rosane Rosa, que nos proporcionou tudo isso, nessa ida a Moçambique, tudo que a gente conseguiu experimentar naquele país, né, desde o esporte também. Eu e a Priscila participamos das equipes ali da Universidade Pedagógica. A Priscila foi campeã, né, do torneio ali universitário, para vocês terem uma noção como a gente se aprofundou mesmo na experiência. E então, agradecer a professora Rosane Rosa, e acredito que a gente tem um espaço muito grande nas nossas redes sociais também, a gente pode sanar algumas dúvidas, algumas questões que as pessoas têm. E, cara, se você também tiver oportunidade, né, as pessoas aí que estão nos assistindo, conheçam Moçambique, mesmo que de longe, né, pesquisem mais. Acredito que é muito importante a gente conhecer o continente africano para que a gente rompa com esse processo de estereótipo que a gente tem, né, diariamente, ali principalmente nas mídias, né. Então, se você tiver a oportunidade, pesquisem mais, vai conhecendo aos poucos. Aproveita que também é um país lusófono, a gente tem uma conexão um pouco mais facilitada por esse quesito, né, por conta do português, a língua em que ambas as populações falam. E queria deixar meu abraço, agradecer também o pessoal, abraço para todos os que nos acompanharam, tanto de Moçambique quanto do Brasil. Também agradecer os parabéns aí para mim, e também desejar os parabéns, né, para os moçambicanos e moçambicanas pelo Dia da Independência. E é isso, né, a gente está aqui para compartilhar um pouco dessa experiência, e continuem acompanhando aqui o canal do POSCOM, que tem mais lives em seguida aí nas próximas semanas, tá certo? Muito obrigado pela oportunidade e até mais. Obrigada, pessoal. Nós vamos encerrando por aqui, então, nossa live. Na quinta-feira tem mais live do POSCOM. Feliz Dia da Independência de Moçambique novamente. Feliz aniversário, Rubens. Obrigada, professora Sandra, Aline, Calixto, o Luciomar também, que fez o nosso cartaz. Obrigada à professora Rosane pela participação e pela coordenação desse projeto lindo. E um beijo. Conversamos mais em outras plataformas. Isso aí. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Obrigado.